Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel, estudante do curso de Licenciatura em História da Uninter. E eu estou realizando meu estágio supervisionado do ensino médio de forma híbrida. Então aqui eu vou apresentar para vocês nesse vídeo uma forma rápida, uma explanação rápida de alguns conteúdos que mais caem nos vestibulares e no Enem atuais e da disciplina de História, tá? E com algumas questões e suas respectivas respostas. Então, vamos lá? Brasil colonial. O Brasil colonial vem do período de 1500 a 1822. A população no Brasil colonial foi composta por índios, brancos, africanos e filhos nascidos do encontro desses grupos. Estimava-se que no momento da chegada dos portugueses existiam mais ou menos 2 milhões de indígenas no território que hoje nós chamamos de Brasil colonial, e hoje restam apenas 200 mil. Falava-se a língua geral, que era um misto de português com tupi. Substituiu-se a mão de obra indígena pela mão de obra escrava. O escravo trazido pelo tráfico de escravos era um bem, ele era considerado um patrimônio, ele constava de inventários, de testamentos, ele podia ser vendido ou comprado. Já o índio ele nem sempre podia contar com essa possibilidade. O baixo preço do escravo indígena decorria não de sua inaptidão do trabalho, mas da insegurança patrimonial do seu proprietário. Então era mais viável, para os donos adquirirem um africano do que um índio. Era mais viável financeiramente. Os africanos, eles vieram para cá à força, pela diáspora, que significa, era a dispersão dos judeus no decorrer dos séculos por todo o mundo. Diáspora significa, então, a dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. E foi justamente isso que aconteceu, então, com os africanos quando eles vieram para cá. A diáspora africana, ela iniciou por volta de 1550. Estima-se que pelo menos 3 a 4 milhões de africanos foram transferidos para o Brasil. Transportados em navios negreiros, eles vinham de muitas partes, da África Ocidental e Centro-Oeste. A segunda maior região de tráfico escravo era a atual Angola. Aqui nós temos algumas figuras, do tráfico negreiro, então, daquele tempo. O período colonial brasileiro ele começou com o desembarque da primeira expedição europeia no atual território nacional e se estendeu até a independência. No decorrer desses 3 séculos, o Brasil era uma possessão de Portugal, sendo todo o período marcado pela exploração de nossos recursos naturais e humanos em benefícios dos lusitanos. Recursos esses como o pau-brasil, que temos nessa figura aqui, o açúcar, o ouro e a escravidão. Mais tarde, novas culturas foram sendo introduzidas, então, à prática agrícola, como o algodão, temos uma imagem aqui, o tabaco e a cana-de-açúcar, e a mineração, e entre outras, aqui embaixo, então, eu coloquei quem eram os lusitanos, Eles foram um povo ibérico pré-romano que vivia em grande parte aonde hoje é Portugal, tá? Então, essas novas culturas, foram trazidas por eles. E aqui, então, eu trouxe algumas questões, que mais caem, como eu disse anteriormente, nos vestibulares e no Enem. Então, uma das perguntas que eu encontrei, assim, foi a seguinte, Durante a maior parte do período colonial, a participação das câmaras das vilas era uma prerrogativa dos chamados homens bons, excluindo-se desse privilégio os outros integrantes da sociedade. Essa expressão homem bom, ele dizia respeito a quê? Letra A. Homens que recebiam a concessão da coroa portuguesa para explorar minas de ouro e de diamantes? Letra B. Senhores de engenho e proprietários de escravos? Letra C. Funcionários nomeados pela coroa portuguesa para exercerem altos cargos administrativos na colônia? Ou letra D. Homens considerados de bom caráter, independentemente do cargo ou da função que exerciam na colônia. Então,
Então, a resposta dessa questão é a letra B, os senhores de engenho e os proprietários de escravos. A próxima questão. A implantação do sistema colonial transformou as relações amistosas existentes entre indígenas e portugueses no início da ocupação do Brasil. Essa transformação se deu a: letra A, grande inabilidade dos indígenas para a agricultura, recusando-se a trabalhar nas novas plantações açucareiras, atitude que desagradou os portugueses. Letra B, crescente ocupação das terras pelos portugueses e a necessidade de mão de obra, levando à escravização, então, dos índios que reagiram aos colonos. Letra C, importação de negros africanos cuja mão de obra acabou competindo com a dos indígenas, excluindo estes do mercado agrário. Letra D, introdução de técnicas e instrumentos agrícolas europeus nas aldeias indígenas, desestruturando a economia comunal dos grupos nativos? A resposta, então, é a letra B, né? A crescente ocupação das terras pelos portugueses e a necessidade de mão de obra, levando à escravização dos índios que reagiram aos colonos. Próxima questão, número 3. A instalação do governo geral em 1549 contribuiu para a colonização do Brasil, passasse de transitória para efetiva. Havia um forte motivo que alimentava as esperanças dos portugueses. Os espanhóis, nas terras vizinhas, encontraram o que buscavam. Ao tomar medidas procurando assegurar a posse sobre o vasto território, a coroa portuguesa estava motivada pelas notícias sobre: letra A, um modelo de colonização dependente da iniciativa privada que se revelava pouco eficaz nos Açores e na Madeira. Letra B, as feitorias que vinham dando provas de eficiência, como fortificações sólidas para as defesas da terra. Letra C, as semelhanças das culturas pré-cabralianas do Brasil e pré-colombianas da América Central. Letra D, os negócios da Índia em crescente lucratividade sem riscos e prejuízos e decepções. Letra E, a descoberta de metais preciosos nas terras altas sul-americanas voltadas para o Pacífico. Resposta correta, letra E, a descoberta de metais preciosos nas terras altas sul-americanas voltadas para o Pacífico. E a quarta e última questão. Durante o período colonial brasileiro, os forais foram documentos que estabeleciam direitos e deveres aos donatários. Os principais deveres eram: letra A, respeitar o monopólio real sobre o pau-brasil, as drogas e especiarias, pagar o dízimo sobre a renda e o quinto sobre o ouro. Letra B, explorar o interior, desenvolver a economia canavieira e escravizar os indígenas. Letra C, cobrar impostos, exercer justiça e pagar o quinto sobre os metais. Letra D, respeitar os direitos aduaneiros da metrópole, conceder sesmarias e fundar povoados. Letra E, aumentar a exploração do pau-brasil, desenvolver as atividades mineradoras e catequizar os indígenas. Qual seria, então, a resposta correta? A letra D, respeitar os direitos aduaneiros da metrópole e conceder sesmarias e fundar povoados. Bom, então, eu espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. Tchau!